Torcedor do Palmeiras, chega mais aqui, quarta-feira, dia de Comebol Libertadores, pessoal, e também nova estrela mundial aqui, a Leila Pereira bate o martelo, pessoal, jogador para o Super Mundial. Pessoal, nos apoie deixando seu like, link concreto dos canais oficiais na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal, participe, deixe seu comentário, seu palpite. E a gente começa falando do Palmeiras, que vai fazer a sua estreia na Libertadores jogando em casa e vai encarar o Cerro Porteño. Será que vai ter confusão? Cerro Porteño nessa quarta-feira e Corinthians no sábado. O palmeirense já está acelerado naturalmente, mas quando o assunto é Mundial de Clubes, esquece, aí acabou de vez. Principalmente quando Abel Ferreira é entrevistado pela FIFA e projeta a primeira fase e os adversários que vêm pela frente nessa competição tão importante. Nós temos um objetivo muito claro. O primeiro é passar a fase de grupos e isso vai depender da forma como nós formos encarando cada jogo e, portanto, um de cada vez para conseguirmos o nosso primeiro objetivo, que é passar a fase de grupos. Nessa entrevista pré-mundial de clubes, a FIFA perguntou pro Abel o que faz do Palmeiras uma equipe forte. Olha só a resposta. Se tivesse que definir a nossa equipa, não numa palavra, duas que elas têm que se juntar, a nossa equipa é equilibrada e competitiva. E depois tem uma parte que tem a ver com a resiliência mental, que isso é algo que tem a ver comigo, é algo que tem a ver com os nossos jogadores também, que aconteça o que acontecer, o jogo só acaba quando termina. Sobre Libertadores agora, o adversário é o Cerro Porteño nessa quarta-feira no Allianz Parque, para pelo menos 17 mil pessoas. Essa a última estimativa de ingressos vendidos pela diretoria alviverde para esse compromisso. Lembrando que nos próximos dias teremos shows de Gilberto Gil, por isso que a capacidade foi reduzida para 70% do estádio. Falando agora sobre os atletas que devem participar desse compromisso, Richard Rios está 100% recuperado das dores no joelho e vai para o jogo. Marcos Rocha e Maurício são esperados no clássico do fim de semana e aí nas próximas rodadas Paulinho deve finalmente estrear com a camisa palmeirense. Lembrando que o Verdão na história só perdeu apenas 2 partidas para o Cerro Porteño em 15 jogos e nos últimos 4 anos foram 4 partidas com 4 vitórias alviverdes. Os times do Paraguai se caracterizam por ser times bem defensivos, bem fortes, nos 1 contra 1, tanto defensivos como ofensivos. Eu acredito que eles vêm aqui um pouco retrancados contra nós, que vão jogar de visita, então eu acho que eles vão jogar bem perto do gol deles e esperar um contra-ataque para fazer gols. Então nós temos que estar preparados com o nosso jogo, nossa maneira, tentar ganhar o jogo, lógico, e não tomar gols. O Palmeiras do Felipe Anderson, que não faz gol. O Palmeiras, que também está fazendo muito poucos gols. O Palmeiras do Abel, que é o nome cotado para a seleção brasileira. O Palmeiras, que tem 2 jogos importantes, amanhã e sábado também. Você, Gustavo Soler. E dá para aumentar essa lista para 5 jogos, porque depois de Cerro Porteño e Corinthians, o Palmeiras terá uma maratona de 3 jogos consecutivos fora de São Paulo. O primeiro deles contra o Internacional no Beira-Rio, um lugar que o Palmeiras sempre tem dificuldade para somar pontos. Depois pega o Fortaleza lá no Castelão, também um lugar que o Palmeiras enfrenta dificuldades quando joga fora de casa contra a equipe do Leão do Pici. E o 5º jogo, o terceiro nessa sequência fora de casa, contra o Bolívar na altitude de La Paz pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então o Palmeiras vai continuar com esse trabalho de revezamento da equipe, de trocando peças que estejam desgastadas, jogadores que podem ter qualquer tipo de risco de lesão. O técnico Abel Ferreira vai continuar administrando esse grupo. O que ele deve fazer para amanhã é a manutenção do sistema com 3 zagueiros. Só que ainda existem dúvidas, craque, com relação a qual será o tripé defensivo do Palmeiras. Se o Gustavo Gomes, que ficou fora do jogo contra o Sport, ele vai voltar para o time titular. Mas e o Murilo? O Murilo entrou na vaga do Gomes. Será que o Murilo entra na vaga de alguém? Será que fica Gomes, Michael e Bruno Fux? Essas são algumas dúvidas ainda dentro
da escalação do time do Palmeiras. O que também é uma tendência para amanhã é o Richard Rios retornando aos 11 iniciais do Alviverde, ele que foi preservado contra o Sport, porque ele tomou uma pancada, né, um pisão no joelho direito no jogo contra o Sport em Cristal, não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas estava com muitas dores e por isso não foi para Recife, mas amanhã é jogador e deve ser titular da equipe do Palmeiras nesse duelo diante da equipe do Cerro Porteño. Com isso, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, eles vão disputar a outra vaga entre a dupla de volantes da equipe do Palmeiras. O Verdão, que ainda tem a possibilidade de contar com o retorno de Rafael Veiga entre os 11 iniciais, já que o próprio Felipe Anderson, como você bem destacou, né, não faz gol, não dá assistência nessa temporada. Não Veiga, corre. O Veiga não vive um grande momento, mas para comparar número... Mas é o Veiga, né? Exato, comparar número com o Felipe Anderson, qualquer um dá de lavada, né? Quem fez um gol e deu uma assistência no Palmeiras está na frente do Felipe Anderson em termos de números. Então, Palmeiras com muitas dúvidas para o jogo de amanhã e a principal delas... O Flaco Lopes não é titular? Não, o Flaco vai pro banco, pro Vitor Roque, que é o titular da equipe do Palmeiras. A única dúvida, principal, melhor dizendo, dúvida é com relação ainda ao Maurício, jogador que desde a final do jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista vivia uma expectativa de retorno aos gramados, mas acabou dando um passinho atrás na sua recuperação da lesão do ombro, né? Ele teve que passar por uma cirurgia no ombro esquerdo. Aquela lesão... Eu disse aqui, não sou médico, não tenho nem pretensão de ser, nem categoria pra ser. Mas quando esse menino machucou, e eu vi como ele machucou, eu disse nos donos da bola no jogo, isso aí é cirurgia. Sim. Porque eu operei o ombro do mesmo jeito que ele. Eu entendo que muitas vezes fazer a cirurgia é muito mais demorado, mas também quando você quer fazer uma coisa e o ombro, cara, o jogador de futebol, se não tiver bem de ombro, não tiver bem de física, se não aguenta o baque. Não aguenta. E esse menino demorou um pouco pra operar, mas ele é muito bom jogador. No dia seguinte, é que já são 2 meses da cirurgia. E a possibilidade era dele voltar entre 2 e 3 meses. Ele tentou voltar até um pouco antes, só que não conseguiu. Ele passou por cirurgia no dia seguinte da partida. Não dá, demora, viu? E aí, o ombro é a pior dor que tem, é o ombro. E aí começou a treinar com bola, né, para as finais do Campeonato Paulista, mas não teve condições. Agora, com esses 2 meses completos, pode ser que o Maurício, para o jogo de amanhã, fique à disposição, e dos jogadores que estavam no departamento médico, ele é o único que tem possibilidade de pelo menos ser relacionado amanhã. Marcos Rocha ainda está fora dos planos para esse jogo, se recuperando de uma lesão no adutor da coxa esquerda, e o Paulinho tem uma pequena possibilidade de pelo menos no derby ser relacionado, mas a tendência maior é que o Paulinho vá para os jogos nessa maratona que o Palmeiras terá fora de casa. Ele talvez não terá condições ainda para o jogo contra a equipe do Corinthians no dia 12 lá em Barueri. Com o Porto, o Inter Miami e Al Ahly do Egito. O Clube Paulista vai estrear no dia 15 de junho. O Palmeiras estreia no dia 15 de junho, certo? Estou lendo a matéria divulgada aqui no UOL, entrevista ao site da FOFA, né? Nossa querida FOFA. Querido, bom, você já falou um pouco da expectativa, mas acho que ele está bem com os pés no chão, né? Agora vem cá, o paquidérmico não deveria ter startado essa querida reformulação um pouco antes, e o Palmeiras, a Leila, seja quem for, porque está trocando pneu em movimento dia 15 de junho. Então, vou imaginar que hoje fosse 15 de abril, né? 15 de maio, 15 de junho. Tem 2 meses para estrear no Mundial e a gente não tem um time para chamar de seu, hein, Diego? Eu acho que o grande erro da formação do Palmeiras e agora tá fácil falar erro porque o Veiga não tá jogando nada, né? Mas eu acho que o que faltou em toda essa não entendi, coitado, é tudo culpa do Veiga, porra. Não, vou explicar. Ficou fácil de ver porque o Veiga não está jogando nada. O que faltou? Faltou um 10. Entendeu? Então, se tivesse um 10, talvez também a gente estivesse pensando de uma outra maneira. Porque
O Abel pediu reforço para a zaga, teve. O Abel pediu reforço para a volância, teve. O Abel pediu reforço para o ataque, teve a dar com pau. Ele não pediu reforço para a armação, ele só tem o Veiga de armador e o Veiga está muito mal. Então eu acho que as coisas estariam um pouco mais ajustadas se não houvesse um problema no coração. Não, ele pediu, né? O Claudinho, né? O Claudinho quase veio, né? Então, mas o Claudinho era condicional. Ou você me traz o Claudinho, ou você me traz o Paulinho, né? Ou você me traz o Andrés, ou você me traz o Claudinho. Havia essa questão. Você não tinha como trazer todo mundo. Então, mas ele falou da boca dele. Eu pedi um zagueiro, eu pedi um 8, pedi um atacante, pedi um 9. Ele falou da boca dele, foi isso que ele falou. Então, ele tendo colocado isso, né? E ele tendo feito as opções que ele fez, e o Palmeiras tendo feito as opções que fez, eu acho que o que fica claro que nessa reformulação, o que faltou foi o 10. Eu acho que o que faltou foi o 10. Talvez o Maurício seja esse cara, talvez ele vá jogar de uma outra maneira, né? Agora, com a característica do Veiga especificamente, eu sei que no Palmeiras acredita-se que o Felipe possa ser esse cara, talvez por isso não tenha vindo um 10. Acredita-se que o Estevão possa ser deslocado para esse local, talvez por isso não tenha vindo 10. O Facundo não será, né? Esse local, talvez não tenham trazido 10. O ponto é que acredita-se que existe no Palmeiras como organizar isso. Agora, a reformulação foi lenta, foi paquidérmica, para usar um termo que a gente às vezes usa aqui no canal. Eu acho que, cara, eu acho que é que a gente sempre tem esse impasse aqui, né? Eu não tenho como ser leviano e dizer que o Palmeiras não planeja o que faz. Seria leviano da minha parte, porque eu sei que planeja. Eu já peguei o planejamento na mão e já vi como funciona. Ele estar certo ou estar errado é uma questão de avaliação. Para esse ano em específico, eu não vejo como tão errado assim. E eu também não vejo 2 meses como um tempo insuficiente para o Palmeiras se aclimatar e se formar como time. Eu acho que em 2 meses dá para acontecer isso sim. Não vejo como um grande problema no sentido, pensando no Mundial. Eu penso mais nos desafios mais práticos. A própria Libertadores, o próprio Brasileiro, vão ser 12 rodadas até lá, né? O Palmeiras tem que passar por essas 12 rodadas bem para poder jogar o Mundial bem, para poder seguir o resto da temporada bem, né? Eu acho que tem que ser isso. Agora, pensando no Mundial, 2 meses tá ok. Eu acho que tá ok para um time se forma em 2 meses. Para jogar bem, para ser campeão, não necessariamente, mas para jogar bem sim. Agora a gente não pode negar que o calendário se impôs. Eu acho que o erro na formação do grupo, na reformulação, foi ano passado. Porque aquele time que foi campeão em 23, já sido campeão de uma maneira que não foi excelente, né? Não foi o campeonato conquistado na excelência, foi o campeonato conquistado na regularidade e na falta de regularidade do Botafogo, principalmente, né? E dos demais, porque ninguém mais chegou ali. O Grêmio chegou junto, mas não foi campeão também. E o Botafogo ficou para trás, como a gente viu que ficou. Mas o Flamengo não chegou, o Bragantino não chegou, quem chegou foi o Palmeiras. Então isso é mérito do Palmeiras. Até porque o Palmeiras foi quem foi lá no Engenhão e matou o Botafogo naquela vez. O Palmeiras foi lá e matou o Botafogo e pronto. Como o Botafogo no ano passado veio e matou o Palmeiras no Allianz Parque e acabou com o campeonato. É isso. Né? Agora, tivesse feito a lição de casa em 24, a de 25 talvez tivesse mais fácil. Agora, teria vindo o Paulinho no passado? Acho que não. Não tinha essa verba. Teria vindo... Quem que teria vindo no passado? Quem teria ido? O Evangelista. O Evangelista então, teria vindo. Será que já teria vindo? Não sei. Ué, em dezembro, por que não? Em dezembro, Facundo. Em dezembro, né? Para os caras chegarem em janeiro. Mas os caras chegaram em janeiro. Tirando o Evangelista, todo mundo chegou em janeiro, né? Não, o Facundo chegou. O Fux e o Mikael não. Não, o Facundo jogou o Paulista inteiro, basicamente, né? Não? Eu fui na apresentação deles, foi antes do Paulista. Não, mas enfim, chegou no comecinho do ano também, né? É que eles não eram pro Paulista, né? Eles eram pro restante da temporada. Eu acho que o único timing que tá errado pensando no restante da temporada foi o Evangelista. E o Evangelista tem um porquê dele ter demorado. Os caras queriam o Andreas. E para querer o Andreas tinha que esperar um prazo X ou Y. Então acho que acabou encavalando uma série de coisas, né? O Vitor Roque também conseguiram no última hora do último dia. Mas trouxeram um cara que é o cara que todo mundo queria. Então, em 2025, eu não vejo tantos erros. Eu vejo erro em 24. Que, mais uma vez, agora ficou fácil ver os erros. Caras que tinham saído já no ano passado, o Rony, o Menino, enfim, só para citar alguns, o Zé, tinha vários caras, mas que como bicampeões brasileiros, como é que esses caras iam sair? Ficou uma coisa complicada mesmo e, enfim,
Esse ano eu acho que o Palmeiras acertou até agora, dentro do que era possível, o Palmeiras acertou. Mas, cara, eu acho que vai faltar um 10 até o fim do ano. O Palmeiras não tem planos de trazer esse cara. Acredite-se no que tem em casa e vamos ver, cara. Eu acho que é uma falha grave, né? Porque o Veiga realmente ele não dá mostras de melhora, né, Massa? Pelo contrário, ele já entra cansado, ele entra no segundo tempo e você vê claramente que ele está no nível físico abaixo dos demais. Eu não sei exatamente o que ele tem, não consigo investigar isso mais a fundo, até porque o clube é muito secretivo, muito top secret em relação a isso, e tem que ser mesmo, né? Tem que resguardar o jogador acima de tudo. Eles como empregadores, né, tem que resguardar o jogador. E a gente não consegue, nem com o staff dele. O que eu sei, conversando com pessoas ligadas mais ou menos a ele ali, ligadas a ele, vamos dizer, é que realmente ele está extenuado fisicamente, ele está cansado. O Rafael Veiga está exausto. Pô, mas a temporada começou agora. Mas ele já vem de muitos e muitos e muitos anos, né? Existe um acúmulo de cansaço no jogador, né? E o jogador ele realmente não consegue chegar no melhor da forma dele. Então, tem essa questão. É um cara importantíssimo, mas talvez tivesse que ter ido na barca dos demais. Nada contra ele, pelo contrário. Como nada contra os demais também, mas chega uma hora que as coisas acabam, né, Massa? Ciclos se encerram, né? E eu acho que o Veiga, talvez, de todos aqueles lá, é o mais brilhante, é o mais decisivo, é o que o Abel tem mais confiança, mas talvez também tivesse que ter ido na barca, Massa. Fica essa impressão pra mim. Beleza. Bom, amanhã tem o Cerro Porteño, algum cheiro de time aí? Eu acho que tá difícil, né, cara? Tudo muito fechado. Marcos Rocha e Maurício já na transição, acredito para sábado. Você ouviu falar algo sobre o Paulinho, cara? Torcedor do Palmeiras, então, perdão, hoje a gente tem jogaço aí contra o Cerro Porteño e, na minha opinião, o Palmeiras é favorito, né? Inclusive, né, pessoal, foi aí esse clube aí, né, que o jogador do Palmeiras, né, sofreu aquele racismo lá no vídeo aí, e espero que ele faça um gol se ele for jogar, né, claro, para dar resposta, né, realmente aí, que o Palmeiras é forte. O Palmeiras é um time que incomoda os adversários, né? Pessoal, enquanto o Estrela Beira se prepara aí para o Mundial, né, com grandes jogadores, esperamos aí que logo aí venha assim se reforçar, colocar grana aí em contratações, né? E hoje tem jogo aí, como falei, na minha opinião o Palmeiras é favorito. E você? Deixa aqui seu palpite, vamos lá interagir, já colocar pressão, colocar muita pressão aí, né, na equipe adversária aí. Palmeiras eu acredito que vem forte aí. E, pessoal, o lado interessante e positivo é que vai jogar em casa, né? Com o apoio da torcida, né? Pessoal, falando de reforço aqui, vamos lá. Palmeiras insiste em Mauro Júnior aí e quer fechar com lateral esquerda, né, pessoal? O Palmeiras derrotou o Sport, né, pessoal? Sabemos aí por 2-1. E agora, já pensando no jogo de hoje, né? Então, pessoal, o Palmeiras quer lateral esquerdo. Por conta disso, um nome que vem ganhando força aí nos bastidores do clube é do brasileiro Mauro Júnior. Isso porque o ala tem contrato com o PSV da Holanda até junho, né? E ainda não renovou, pessoal. O Júnior aí tá muito próximo, hein? Muito próximo desse contrato vencer. E esperamos que ele venha para o time do coração, para o Palmeiras, que sem sombra de dúvida ele será bem-vindo. Um jogador experiente, na minha opinião. Chegaria assim para brigar na posição titular, agregar valor na equipe do time do coração, né? Pessoal, e o Palmeiras aí tem que aproveitar o máximo, né, que tem do Estevão aí, que sabemos que não vai durar muito, né? Ele depois do Mundial aí vai deixar o Palmeiras, né? É o momento aí de tirar o máximo de proveito aí do craque, né? E você? Tá confiante na vitória do time do coração hoje diante do Cerro Porteño? Deixa aqui seu palpite, pessoal. Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. Nos apoia, deixando seu like. Que brevemente eu estou de volta aí, trazendo mais novidades do time do coração, pessoal. Informação sempre atualizada
e de qualidade.